o amor, o dar, o alimentar, o fornecer o agasalho, o fornecer o alimento. Quando ele fala fornecer o agasalho e fornecer o alimento, eu não tenho dúvidas. Na mente do irmão Carlos está o quê? O mendigo do outro lado. Ele não consegue enxergar como o processo religioso cegou ele, e todos que estão lá estão nessa cegueira, de que isso é algo que um faz pelo outro e o outro por esse. Certo. O Criador não pegou a riqueza dele, que ele é dono de todo ouro e toda prata, e deu para uns, para esses uns agora, de uma vez ou outra que quiser fazer caridade, suprir os outros. Não é isso que esse modelo não tem. Certo. O que as pessoas adquirem desse mundo são bens que os próprios homens adquirem, roubando. E digo mais, tem muito mais chance de ficar rico que é desonesto. Ou será que eu estou enganado? É verdade. Não é verdade, amado? É verdade. trapaceando, é passando os outros para trás para tomar lugar na empresa. É de forma contrária à lei do Criador que se consegue mais recursos nesse mundo. Sim. Então não é o Criador que gerencia isso e que dá para uns servir a outros. Não existe na Escritura essa visão. As pessoas é que adquirem. Mas o que o Criador fala não é dentro desse plano, não é dentro desse argumento. É de que qualquer pessoa que estiver precisando, você mesmo não tendo, que você abunde em toda boa graça. A escrita é assim. Que abundou do que não tinha, abundou em ser o quê? Ofertivo a quem mais precisava. Não é ofertar para Deus, nem para a religião, que isso é a história que eles contam. O que está lá é outra coisa. É em Coríntios, se eu não me engano. Tá. Então, amada, o que o irmão Carlos entende é sempre na cabecinha dele a mesma coisa. Quando ele fala de agasalho, de comida, ele está na mente dele o mendigo. Ele só vê isso. Todas essas manifestações de rua. de amor e caridade. Amor e caridade. Isso não é amor e caridade, amado. Isso não é isso não, rapaz. Isso aí eu chamaria de pilantropia. Não é isso aí que o Salvador fala. É isso que o mundo passa para as pessoas. E ele embarcou nessa, né? E a igreja, principalmente, reforça muito isso. Reforça muito isso, não tem interesse nenhum em ver o que realmente está na Escritura, Não. o que é o amor verdadeiro para com o Não. próximo. Então cai nessa, né? É. Isso mesmo. Todas essas beneficências são altamente relevantes. E para eles ainda tem valor isso, né? A pilantropia. Elas têm que ser praticadas por todo homem e mulher cristão. Tem que ser praticado como se fosse uma coisa que você faz isso por você. Então você tem que praticar. Hoje é dia de eu sair para dar comida para os mendigos. Aí eu lá vou me dar. sentir bem porque eu já fiz a minha caridade do dia. Mas meu irmão aqui do lado, meu vizinho que me conhece, está precisando de um alento. Mas não é o caso. Isso aqui vai ficar para outra hora e eu não vou ajudar em nada. Dá o jeito dele. E aí vai embora, amada. E como eu disse, por todo homem e mulher cristão. Então é preciso que haja antes uma condição cristã. Além de fazer a pilantropia, tem que ser cristão. Tem que estar ainda no meio eu não aguento mais. Isso aí não vou nem perguntar onde está escrito aí, porque aí vai ficar, vai virar comédia o negócio. Comédia. Deixa passar. Nós não seremos salvos nunca pelas nossas caridades. Nós não seremos nunca salvos pelos nossos méritos. Se eu, nesse momento, fizer uma oração e disser: Jesus, eu serei salvo pelos meus méritos, pelos meus conhecimentos e pelas minhas obras, eu serei maldito entre os homens e serei maldito perante Deus. Amada, a obra humana não salva. Claro, só quem salva é o Salvador. A obra humana, ela encobre multidões de pecados, tá? É claro, isso aí eles não gostam de aceitar, mas tá escrito. Agora, obra religiosa, que é essa que é condenada na Escritura, é obra religiosa. A obra humana não salva e a obra religiosa condena. Que eles fazem condena. Condena, porque é iniquidade. Exato. Nós, se somos salvos, se somos cristãos verdadeiros e... Você vê a Bíblia deles, amada, com um paradoxo. Se tiver um hangout com um pastor como ele, eu gostaria de perguntar: por que Tiago diz que a fé sem obra é morta, enquanto Paulo diz que não é pela obra que somos salvos? O que é isso, irmão Carlos? É verdade. Mas eles não querem se expor a isso, que eles vão ter que dizer, porque a obra de um é humana. A fé sem obra humana é falsa, é morta. Né? Porque a fé é o quê? É o exercício da nossa crença. Né, amada? Sim. Então, mas lá Paulo está falando de quê? Da lei de Moisés, lá para os romanos. Outra coisa. Do santuário terrestre, culto divino, né? E a prática sacerdotal. Sim. Aí ele está dizendo que essa obra não salva. Entendi. Mas também não está dizendo que a outra salva. Mas só está dizendo que essa não salva. E essa não salva. Entende?
verdadeiros cristãos, nós somos salvos, como as Escrituras dizem, pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intervenção. Nós não somos salvos, irmão Carlos, nós fomos salvos, irmão Carlos. Se o sangue dele já verteu. Cara, isso aí que eu mais acho que o irmão Carlos sabe e fica mentindo, sei lá, cara. Ele não sabe que o Salvador morreu há 2000 anos? Sabe. Como é que ele fala, somos salvos pelo sangue, no presente, se o homem já morreu há 2000 anos? É pelo sangue que fomos salvos. Ô, irmão Carlos, o senhor leu agora há pouco, aí o senhor citou. Pelas suas pisaduras, somos sarados. Sim. Não, fomos sarados. O castigo que estava em nós, pelas pisaduras, fomos no passado. Fomos, é verdade. Eles são totalmente safados, não é o irmão Carlos, não, cara, é o processo que ensinou ele. Ensinou ele que quando ele deu um para os apóstolos, eles falam que tá dando. Vai lá, monta teu ministério, porque Deus mesmo mandou. Um é apóstolo, outro é bispo. Mas não, lá está um exemplo do passado. Ele mesmo deu. Entende? Sim. É no passado. Aí agora, com esse negócio de salvo no presente, eles passam para o presente, sendo que lá está passado. Exato. Até mesmo a profecia fala do passado. Ela menciona o presente, mas ela menciona conjugando o verbo no pretérito imperfeito, sabe o que? No passado, No passado. Intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Pela intervenção soberana da palavra de Deus em nossa vida. Não. É pela intervenção soberana da igreja religiosa protestante e, se possível, batista. Na prática, é isso que vocês ensinam, é isso que vocês fazem. Pela intervenção superlativa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Espírito Santo? Vocês não deixam ele trabalhar? Vocês trabalham por ele, os batistas? Anulam o Espírito Santo. Quando eu fui batista, amado, eu vi isso claramente. Eu não estou falando aqui porque alguém que ouviu falar, não. Eu estive lá. Você sabe. Eu sei como é que é. Lá, a escola dominical, tudo já é preparado. Aqueles livrinhos dele, tudo é para o sermão, não tem nada de Espírito Santo naquilo. Os livrinhos, então, pior. Esses montes de livro aí. Em que nós reconhecemos a nossa natureza frágil e pecaminosa, nos arrependemos e aceitamos a soberania de Deus por meio de Jesus em nossas vidas. O que é, amado, o batismo de João Batista? O que é as boas novas? O que é o reino dos céus? O que é o Salvador na vida da gente? É a pessoa que prejudicava o próximo, não prejudica mais. Certo. O processo religioso transforma nisso o seguinte: você não era religioso e passa a ser. Mas as práticas suas, eles aniquilam. Tipo assim, aquilo tudo que foi dado vida, entende? Por exemplo, João Batista falava: arrependei-vos dos vossos pecados. Então agora você que furtava não furta mais, quem roubava não rouba mais, quem prejudicava não prejudica mais, quem vê o irmão em falta supre a necessidade. Isso tudo é mortificado. Entende? Sim. Porque na prática para o sistema religioso a pessoa não era evangélico e passou a ser. Então não é aquela mesma coisa que você vê da escritura dizendo do ser humano. O que fazia errado com o próximo passa a fazer certo. Para eles, o que a transformação é: quem não louvava a Deus, agora passa a louvar a Deus. É isso. Quem não cantava para Deus, passa a cantar para Deus. Quem não assalariava um bunda rachada para ser sacerdote dele, agora assalaria. É isso. E obedece esse homem. E é bem possível que ainda a mulher do cabra ainda fica na mão desse homem também, como eu já vi isso muitas vezes. E Jesus passa a ser em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Na prática é hora de culto, eu tô lá. Olha, ensaio do coral, tô lá. Olha, é dízimo para isso, é oferta para aquilo, tô lá. Na prática é isso. Eu falo que eu estive lá, eu vi. Senhor e não é Batista, não é todas, mas eu estive na Batista e na Assembleia. Soberano de nossa vida. É porque eu sei que é em todas, é só você olhar, cada hora estão melhorando mais ainda a igreja, reformando, botando porta de vidro, e cada hora a igreja só melhora. Logo vai ter porta giratória. Como é que é aquilo? Cai do céu? Eu já falei aqui e repito, cara, se hoje um canalha, não é irmão Carlos, não, um canalha desse pastor escanguloso, vem falar comigo isso, eu digo: rapaz, você tá assim com esse Deus de vocês aí, ó, pede a ele, pô, é pedir a mim que não tem nada. Vai pra lá com essa farofa. Ixi, muita coisa pra falar pra eles. Pede a Deus, tu não tá assim com ele, né, representante dele na terra? De nossa vida espiritual, de nossa salvação, autor e consumador de nossa fé e o que concede a nós vida eterna. O autor da fé para o protestante, quando ele adere à religião evangélica, já não é mais o Salvador. A fé é aquilo que preconizou o idealizador daquela denominação. Por que eu digo isso? Porque a fé é uma unidade.
O Paulo fala sobre isso, a unidade da fé. Tá certo? Certo. Porque uma só é a fé. É a fé. Peraí, que fé é essa? É a fé nos moldes da Escritura. Da Escritura. Mas qual é a fé do Batista? Nos moldes da Batista. E aí eu vou citar 40 mil aqui? Não vou. Não vai. Mas cada uma tem sua fé. Tem sua fé. Então, o fundamento delas não está no Salvador, está no seu fundador. Quem é millerista está nos fundamentos de Miller e o L.G. White. Sim. Quem é russelita está nos fundamentos de Russell e L.G. White. Sim. E aí segue. Aí vem Macedo, Valdemiro, Ai, um Billy Graham, aí vem uma cambada de canalha. Sim. Mas cada um tem a sua fé doutrinária, executável e vivível. Olha, eu não sei português, mas eu falo, você entende. Entendi. De acordo com aquele que fundou. Então, a fé, ela está fundada nesses. E ela é consumada por esses. Por quê? Porque é em prol desses. É para manter o império desses. É verdade. É para levar dinheiro para esses. Então, ela é consumada nesse. Ela se consome nele. Ela nasce nesse e se consome nesse. Não é uma fé fundamentada e consumida no Salvador, coisíssima nenhuma. É mentira do sistema religioso. Hoje eu percebo isso. E onde fica a caridade? Não, A caridade da fica como fator de enriquecimento e de aprimoramento daquele que aceitou a soberania de Jesus. Ele fala que a mão da direita dá, a esquerda nem vê. Não tem nada para engrandecimento pessoal, fazer as coisas pelo próximo. Isso não... Você vai ajudar as pessoas porque se sente bem ajudando. Isso é coisa de maçonaria, irmão, cara. Coisa de Rotary, de Lines, essa coisa toda aí. Amadinha, para um pouquinho, Amadinha. Nós vamos voltar, minha riquinha.